Salve galera, Felipe da Home Gym Brasil na área e hoje eu vou fazer o review da parte mais importante da minha Home Gym. A gente vai fazer o review desse Super Half Hack ou meia gaiola de agachamento da Powerworks Equipamentos. Soundboy, let it roll. Com 2,20 m de altura, suporte para barra fixa, duas safety bars, dois J-hooks, dois suportes para anilhas olímpicas e dois suportes para anilhas acoplados, esse é o Half Hack da Powerworks Equipamentos. Com esse equipamento, uma barra olímpica, anilhas olímpicas e um banco regulável, a gente já consegue exercitar o corpo inteiro. Ele é um Half Hack, ou seja, ele é um hack mais compacto. Como o nome diz, ele é um meio hack de agachamento. O que isso quer dizer? Ele tem apenas dois postes verticais, ao contrário do design mais tradicional e que ocupa mais espaço, em que a gente tem 4 postes verticais e pode ser no formato quadrado ou retangular. Então pessoal, esse hack tem alguns diferenciais bem legais. A gente pode ver que aqui na altura dos agachamentos ele tem essa furação mais espaçada aqui, que vai ter mais ou menos 50 mm. Mas quando a gente vai para a altura que a gente vai realizar os supinos, ele tem uma furação especial, que a gente chama de furação S-Side, em homenagem ao pessoal americano do powerlifting que inventou esse tipo de furação. Qual que é a diferença dela? Ela é muito mais próxima, ou seja, ela vai permitir que a gente tenha um ajuste mais fino no supino, tanto para a gente retirar a barra na altura correta, como para a gente poder ajustar as safeties aqui e também ter uma segurança maior. É muito comum quando a gente vai treinar o supino numa academia, de que a gente não consegue achar a altura exata para tirar perfeita, ou é muito baixo ou muito alto. Nesse Half Hack não existe esse problema. Aí outro diferencial dele, né, ele tem essa barra fixa aqui, que é bem a tradicional, mas ela é muito boa, ela é muito robusta. Ela tem um diâmetro um pouco maior que uma barra, ela tem cerca aí de uns 40 mm, então ela é bem confortável, é muito boa de utilizar. Além disso, né, ele tem as safeties. É legal destacar isso, tá? Em alguns Half Hacks, vocês vão ver que essa safety ela é muito curta. Se ela for muito curta, o que vai acontecer? Se vocês falharem um agachamento ou um supino, talvez ela não consiga oferecer a segurança que deveria, vocês podem estar aí se machucando. Então ela, por ser mais longa, ela é mais segura do que o tradicional. Todas são com engate rápido, né? A gente tem esse pino aqui. Então os J-hooks a gente só escolhe a altura que quer, coloca esse engate rápido. Para safety é a mesma coisa, a gente escolhe a altura que a gente quer e coloca o engate rápido, em alguns segundos a gente já consegue regular ele. Outro diferencial dele, ao meu ver, assim, que é essencial e torna o item tão bom. Para vocês entenderem, ele inteiramente assim, foi um pedido customizado. Existia um padrão e eu pedi para modificar algumas coisas com o Cláudio da Powerworks. Ele tem esse suporte para anilha, tá? Então ele, na verdade, ele é acoplado aqui, tá? Se chegar mais perto vocês vão poder ver, então a gente encaixa ele. E aqui a gente consegue botar mais ou menos aí uns 140 kg de anilha em cada lado. Por que isso é tão importante? Eu não uso esse Half Hack chumbado no chão, né? Um dos métodos para a gente ter uma boa estabilidade é a gente colocar os parabolts no chão e o outro é a gente usar o próprio peso para sentar. Então a gente tem suporte de anilhas, a gente bota bastante peso. Então, por exemplo, se falhar um agachamento muito pesado nesse esquema aqui com bastante peso, ele não corre o risco de virar, entendeu? Agora, se ele tivesse sem as anilhas, provavelmente se a gente fizesse um agachamento supino pesado e falhasse, e fosse aqui mais para o canto para fora da safety, a própria alavanca ia fazer o Half Hack girar. Então isso é um ponto bem relevante. Num Power Hack tradicional, que são 4 pontos, 4 verticais, é mais difícil acontecer pela própria física da coisa, entendeu? Então isso é um ponto bem importante. Outro diferencial dele, um ponto que é muito legal, é isso daqui, tá? Ele tem suporte para 2 barras olímpicas. Eu tirei aqui pra gente fazer o review, mas sempre tem 2 barras aqui, então é um jeito de a gente poder guardar nossas barras de uma forma mais bonita e que também usa menos espaço, né? Esse é o principal objetivo. Aí outra coisa bem legal, uma paralela. Como ele tem bastante peso e tal, a gente pode colocar essa paralela aqui e a gente está realizando os exercícios que ela utiliza aqui facilmente. Dá para usar a trava ou eu gosto de usar esses parafusos aqui, ela fica bem estável e é uma paralela muito boa. E aí tem 2 itens que não são originais do Half Hack e que eu adicionei e comprei de outras empresas que não são a Powerworks. Um são esse Jammer Arms, que eu uso muito para fazer o belt squat, mas dá para usar
para fazer remadas, supinos, enfim. Esse daqui é da Line Fitness. E também aqui tem uma polia bem simples, né? Uma polia 1 para 1, que na verdade eu comprei do AliExpress, que dá pra gente fazer puxadas, dá pra gente fazer um tríceps, é bem legal também, ela também tá ali em cima. Agora, pessoal, falando um pouquinho da experiência de montagem dele. Ele é muito fácil de montar, tá? Como é que é o esquema como eu montei e como eu recomendo montar? Primeiro, o que a gente fez? A gente uniu essas peças aqui com esse central da barra fixa, tá? E é tudo com esquema de parafuso. O que é bom para a gente poder agilizar um pouco essa montagem? De preferência uma chave de boca e uma catraca. Melhor ainda seriam 2 chaves catracas, que daí a gente consegue dar torque dos 2 lados e ainda mais rápido. Então a gente começa colocando essa peça aqui e ao mesmo tempo também a gente monta esse quadro no chão aqui, que é essa base aqui com essa e com essa. Então a gente tem as duas. Uma vez que a gente tem as duas, o ideal seria ter mais uma pessoa, ou seja, 2 pessoas, para ajudar a gente a colocar. Então, uma vez montadas essas 2 bases, a gente vai encaixar essa base aqui e depois essa outra base aqui. E aí já era, a gente tem esse half rack praticamente montado e depois a gente só dá reforço de parafuso. Minha opinião, o que é um ponto que talvez eu discordaria um pouco do design dele, ele tem muito parafuso. O que isso é ruim? Acaba tornando a montagem um pouco mais lenta, mas do outro lado, basicamente, a gente tem uma estrutura que tem a solidez quase de uma estrutura soldada sem ser soldada, de tanto parafuso que ele tem. Mas poderia ter menos parafusos, agilizaria um pouco essa montagem. Agora a gente vai falar de um ponto que, ao meu ver, é o grande destaque dessa peça aqui. Via de regra, um half rack é muito menos estável que um rack tradicional ou uma gaiola de agachamento completa, né, com 4 postes verticais. Menos estável ainda que um half rack seria um cavalete. Mas esse half rack, devido à configuração dele, consegue ter uma estabilidade muito boa e ser muito seguro em relação à maioria dos half racks. Por quê? Ao meu ver, o principal diferencial é essa parte aqui, né? Esse suporte com anilhas. Quando a gente coloca bastante peso, a gente usa o próprio peso para estabilizar o half rack. A outra solução, como eu falei anteriormente, para a gente estabilizar, se não tiver o suporte de anilhas, seria chumbando com power bolt. Provavelmente um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, ou seja, 4 pontos totais. Por quê? Porque quando a gente vai falhar um levantamento, qualquer coisa, se a gente não tiver isso, a gente corre um grande risco de virar o half rack. E aí a gente pode ter acidentes muito graves. Assim, pessoal, tanto o agachamento como o supino, é fato que existem vários vídeos e vocês podem procurar na internet que tem gente que literalmente pode morrer num acidente. Então a segurança, ela sempre deve ser uma prioridade máxima. Sobretudo para quem vai treinar pesado e para quem vai treinar sozinho. Então, por favor, se cuidem e cuidem da sua segurança, porque a maioria das pessoas acha que o acidente não vai acontecer. E ele vai lá e acontece. E agora a gente vai falar um pouquinho do que é positivo e do que é negativo desse half rack. O primeiro ponto positivo, o preço, tá? Esse foi comprado mais ou menos 3 anos atrás, e na época eu paguei cerca de R$ 1.600, o que é muito barato para uma peça dessa, que ela usa tudo metalon de 60 por 60, ela é extremamente robusta e extremamente segura. Vai ser muito difícil achar algo similar. Muitos concorrentes chegam a vender half racks desse nível de qualidade, nesse nível de segurança, na casa dos R$3.000. Então a Powerworks está de parabéns na questão do preço. Segundo ponto que é muito positivo, ele é extremamente robusto, talvez até demais, mas isso é um ponto bem positivo. Você vai estar pagando um preço muito bom por algo muito robusto, que eu não vejo como não durar algumas décadas, é um item aí que vai durar pro resto da vida, tá? Esse é um ponto bem positivo. Terceiro ponto, tem a ver com tudo isso, que é a questão da segurança. Ele usa metalon de extrema qualidade, metalon grosso, metalon grande, então isso traz muita robustez. Ele tem muitos e muitos parafusos, o que torna ele extremamente sólido, quase como uma peça soldada. E ele tem esse sistema de anilhas que torna ele extremamente estável, então ele é muito seguro. E o quarto ponto, que daí foi uma customização que eu, Felipe, pedi para o Cláudio da Powerworks, é essa questão da furação personalizada. Isso pode parecer bobeira, mas isso faz toda a diferença, tá? Por exemplo, se a gente tira um supino de um pouco mais baixo do que a altura ideal, a gente acaba perdendo um pouco de força e a gente não consegue colocar o ombro na posição ideal. Se a gente tira de uma posição muito alta, o problema é o contrário, a chance de a gente ir machucando ou irritando o ombro é muito grande. Talvez a gente não vai irritar no primeiro movimento, mas se todas as vezes a gente for treinar assim, faz toda a diferença. Eu, como assim, durante muito tempo competi no supino e é um levantamento que eu gosto muito, eu sinto muita diferença na questão do conforto e na questão da segurança, tendo essa furação customizada. Agora vamos falar um pouquinho dos pontos que são negativos ou pontos de melhoria, que eu faria diferente. Qual que é o primeiro?
Ele é um Power Hack que toda a furação dele foi feita de forma manual numa furadeira. Qual que seria o ideal? A gente ter algum tipo de furação a laser com mais precisão. Apesar de todos terem o mesmo diâmetro certinho, eles não são perfeitamente alinhados. Existem algumas questões de acabamentos nessa furação que poderiam ser melhores. Como é que a gente solucionaria isso? Com uma furação a laser. É o único jeito. O segundo ponto, qual que é? É justamente na barra fixa, tá? Ela tem um diâmetro muito legal, ela é muito boa, mas eu não gosto muito da superfície dela. Ela é uma pintura aqui, né, que é aquela pintura a seco que a gente faz por cima, que descasca um pouquinho, mas nem esse é o problema. Ela é uma superfície muito lisa, então se a gente pudesse fazer algum tipo de recartilhado, ou talvez uma pintura daquelas que vai um pouco de areia, que dá um pouquinho mais de aderência para a mão, na barra fixa, seria melhor, seria um ponto de melhoria para a gente ter. O terceiro ponto, ao meu ver, assim, que também eu trabalharia para deixar um pouco mais, digamos, clean, seria essa questão dos parafusos na base aqui, somente na parte da base. Ele acaba usando muito parafuso e eu acredito que tem como reduzir em pelo menos 30% esses parafusos sem nenhum tipo de perda estrutural. A quantidade de peso que a estrutura aguentaria seria a mesma. Então também esse é um ponto de melhoria. E o quarto ponto que também eu trabalharia e melhoraria seria o J-Hook. O J-Hook ele é muito bom, cumpre sua função, mas se vocês verem aqui ele é totalmente de metal, tá? O que isso vai ocasionar e qual que é o problema disso? Esses J-Hooks totalmente de metais, pouco a pouco eles vão comendo recartilhado, vão comendo a barra. Então, por exemplo, se a gente tem uma barra muito boa, uma barra de competição, uma barra mais especial, não é uma boa ideia, entendeu? Porque daí você tem uma barra que é muito boa, muito cara, e com isso daqui você vai desgastando ela, vai danificando sua barra. O que seria a solução ideal para isso? Alguns fabricantes já fazem. Seria um J-Hook com uma proteção para a barra aqui. Tem alguns jeitos de fazer. Qual que é o jeito mais barato e mais comum? A gente tem uma peça de nylon, né, que cobrisse aqui e cobrisse aqui. E aí a gente ia desgastando essa peça de nylon e não ter esse contato metal com metal. Esse também é um outro ponto de melhoria. Então galera, esse foi nosso review do Half Hack da Powerworks Equipamentos. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero também que tenha sido útil para a compra de vocês. Quer vocês queiram comprar dessa marca ou de outra marca, também tem alguns pontos específicos para vocês se atentarem. E se isso de fato foi de valia para vocês, o que eu vou pedir? Se inscreve no nosso canal, deixa um like e deixa um comentário também. Vou nessa, fui!